homem a partir de Adão como alguém com poder. Poder é domínio, poder é essa possibilidade de governar, de dominar, de mexer, de estar sobre, né, por cima de alguma coisa, né, normalmente de pessoas também. Então ali Deus dá o poder de aquisição, Deus dá o poder de multiplicação, né, também, multiplicai-vos, encher a terra. Legal, dá legal, o poder também de dar os nomes aos animais e etc. Então Deus vai dando poder também de proteção também, o poder de cuidado, quando também dá ao homem a responsabilidade de cuidar do jardim do Éden. A gente só precisa, antes de tudo, ter a seguinte colocação, né? Entendimento. Quando a gente fala de poder, a gente precisa fazer a diferença entre o poder absoluto, só há um, que é Deus, que é o Senhor, e fora isso, todos os demais poderes, eles são relativos, ou seja, eles são poderes que têm a sua limitação. Provavelmente não, com certeza, o grande problema hoje em relação a poder é que nós, os humanos, os seres humanos, sempre estamos confundindo a limitação dos poderes que recebemos. Então, automaticamente, a gente pensa logo de imediato que a gente é absoluto. E aí a gente vai bater com o poder absoluto. Porque quando você começar a confundir que você é um poder absoluto, você vai bater de frente com o único poder absoluto. Porque aí você já não está mexendo com mais nada, mais ninguém, a não ser com o poder absoluto, que é Deus. Isso aí. Então a gente precisa, antes de tudo, fazer essa diferença para a gente poder entender que poder é o poder que nos foi concedido. E que ele é limitado e que ele é relativo, para que então tudo possa funcionar da maneira correta, da forma correta, do jeito correto. Isso é dentro do Evangelho, isso é fora do Evangelho, nesse mundo. Todos têm, da parte do absoluto, algum poder que é relativo e que é limitado. Se a gente começar a entender isso aí, a gente já vai ter menos problema na caminhada. O poder, ele se torna necessário para que haja ordem, para que haja organização e para que haja sustentabilidade da própria criação. Então, portanto, significa dizer que não há como Deus criar, como criou o homem, portanto, dando a ele o poder de se multiplicar, para que assim houvesse a humanidade, sem que houvesse poder. Poder precisa, poder se torna necessário para exatamente haver ordem, organização, para que haja sustentabilização. Porém, o poder em si carrega esse vírus, o vírus da corrupção, o vírus da corrupção em relação ao fato de nós, que somos aqueles que fomos capacitados com o poder relativo, de querer tornar isso um poder absoluto e não saber a limitação dele. Por isso que a proposta do Evangelho, apesar de que Deus, textos como esse, que o senhor acabou de ler, textos como aquele de Marcos 16, quando Deus está dizendo, vou lhes dar poder sobre serpentes, etc., escorpiões, e etc., etc., etc. Você vai para Lucas 9, finalzinho do capítulo 9, início do capítulo 10, Jesus mais uma vez está dizendo, poder e autoridade, dar-vos-ei poder e autoridade. Porque no âmbito espiritual, vindo até para a questão mais do meio evangélico, no âmbito espiritual a gente precisa desse poder. Poder para expulsar o demônio, poder para curar os enfermos, o poder da liderança. A liderança é poder, é domínio. Tudo para que haja organização, para que haja ordem, para que haja sustentabilização. Mas Deus sabe que o poder tem o poder da corrupção. O poder tem o poder de transformar a nossa natureza. Por isso que a proposta do Evangelho é muito mais nos oferecer glória, a glória de Deus, porque a glória de Deus ela é transformadora, enquanto que o poder tem o poder corrupto, ou o poder da corrupção. Por isso aí você encontra textos como de 2 de Coríntios 3:18, onde Deus está dizendo que a gente tem que chegar com a cara descoberta para sermos o quê? Transformados de glória em glória. Então a glória de Deus em nós, ela tem esse poder de nos transformando para chegarmos ao ponto que Deus quer, a estatura de varão perfeito, enfim, para chegarmos no ponto que Deus quer.
Por quê? Porque o poder, apesar de necessário, ele em si carrega essa redundância, né? O poder carrega em si o poder da corrupção. E a gente, se não souber, com a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, saber lidar com o poder, a gente se corrompe no caminho. E, para infelicidade nossa, 99,9% das pessoas são corrompidas pelo poder que recebem. Infelizmente, o poder é revelador, é medidor, é aferidor de caráter. Quando nós temos poder nas mãos, isso dentro do meio evangélico, vamos falar um pouquinho da nossa pastorzada, né, dos pastores, dos bispos, dos apóstolos e todos os títulos que a gente pode ter por aí, missionários, os doutores, os professores e tudo mais. Poder é revelador do caráter, porque, como a gente já disse aqui, até no nosso adágio popular, essa é uma frase muito dita, e dita de várias maneiras, né? Barra do poder, ela normalmente vai revelar que caráter eu tenho. Por quê? Porque o poder ele corrompe aquele que o possui e o faz corromper os demais, se deixarem serem manipulados. Então, isso é uma das coisas pelos quais Deus vai cobrar de modo muito forte. Porque quando você encontra Jesus batendo muito de frente com os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos, doutores da lei da sua época, Jesus bate muito em cima disso, porque eles tinham um poder. Qual era o poder que eles tinham? O poder de dizerem que conheciam da lei, eram fariseus, eram doutores, e eles jogavam um jugo muito forte sobre os ombros dos demais, dos quais eles mesmos não carregavam nem uma gramazinha, um milésimo qualquer, daquele jugo que colocavam sobre os demais. E Jesus chega a dizer em certo momento que naquele dia haveria mais misericórdia para a adúltera, né, do que para com esses chamados doutores da lei. Então, só apimentando um pouquinho, é muito importante você prestar atenção em quem tem poder nas mãos. O que essa criatura faz com esse poder que ele tem nas mãos. E o que ele faz com esse poder que ele tem nas mãos, ele revela de que natureza ele é. Se ele é do bem, se ele é de Deus, se ele é do mal, se ele é do diabo. Não interessa qual o título que a criatura tem. Ela pode ser chamada de a quarta pessoa da divindade, mas se ela, com poder, ela está fazendo o mal, ela está revelando que o seu caráter é do mal. E o poder acaba só revelando isso. De tudo, a gente precisa entender que as palavras têm poder, como as Escrituras nos ensinam, né? Provérbios é um dos textos bem conhecidos, 18 e 21, que vai dizer para nós que há poder de vida e há poder de morte nas palavras. Quando você encontra no Evangelho Jesus também ensinando, Paulo também nas suas epístolas vai ensinar a respeito dessa questão de palavras, vai também falar sobre o poder que as palavras têm. Tanto que quando Jesus confere a nós essa autoridade de expulsar os demônios e até de pregar a própria palavra de Deus, é pelo uso da palavra, sim, pela proclamação, pela oralidade. Então, portanto, há um poder nisso aí. E o que eu vejo é que, de fato, nós precisaríamos entender um pouco mais isso. Porque, como já foi dito, eu vou só repetir, nós temos enfrentado muitas situações na vida exatamente porque, primeiro, não entendemos o poder da palavra. Segundo, porque nós não sabemos ser firmes nessa nossa palavra. Quando tem que ser dito não, tem que ser dito não. E a gente tem que aprender a dizer não. E muitas vezes os nãos da vida são sims. Eu sempre dou aquele exemplo de oração que a gente faz a Deus. Senhor, me dê isso. Senhor, me concede aquilo. Senhor, me concede aquilo. E Deus literalmente, assim, com muita diplomacia divina, disse assim: meu servo, não. Ponto, acabou. E Deus minha graça te basta. E com diplomacia divina. E eu hoje, depois de muitos anos, eu agradeço a Deus. Uma vez eu dei um culto de ação de graça por todos os nãos que eu recebi de Deus, que foram coisas que, se Deus tivesse me dado, eu estava meio aflito hoje. Porque eram coisas que naquela época eu entendia que era bom, que era maravilhoso, mas Deus disse não. Aí, com o passar do tempo, é que eu fui entendendo, graças a Deus que aquilo não foi atendido, como pedido de oração, graças a Deus que aquilo não... Então, a gente precisa entender que muitos não são necessários, como muitos sims são necessários, e eu diria ainda que a espera faz também parte.
o poder que a gente precisaria exercer seria o poder sobre si e não sobre o outro. Porque nessa história de Caim está exatamente alguém que não está oferecendo como deveria, não tem nada a ver com oferta, tem a ver com o coração do ofertante. Sim, sim. Porque a oferta em todo o Antigo Testamento, e isso reverbera no Novo, a oferta ela representa o ofertante. Então a oferta em si só representa, só simboliza. Então quando Deus não está aceitando, né, Deus não está aceitando a oferta, Deus não está aceitando o ofertante. Sim, porque perfeito. conforme está o coração, a mente e a alma do ofertante, a oferta chega ou não chega diante do altar do Senhor. Então no caso de Caim, não tinha nada a ver com o que ele estava oferecendo, não. Eu vi muita gente pregando isso aí, não tem nada a ver com se ele estava oferecendo leite, se ele estava oferecendo a água, se ele estava oferecendo o cordeiro, se ele estava oferecendo o alface, se ele estava oferecendo, sei lá o que ele estava oferecendo. A questão não era o que ele estava oferecendo, a questão é o coração do ofertante. E o coração do ofertante estava corrupto, o coração do ofertante não estava entregue a Deus, então por isso Deus não recebe. E aí qual o poder que a gente precisaria saber exercer sobre nós, que Caim não soube? É de dominar-nos a nós primeiro, antes de querer dominar os outros. Porque quando você recebe um não desse, e aí, como é que fica? Você tem que continuar tão firme quanto antes. No caso de Caim seria, Senhor, como é que estava o meu coração? Que eu não entendi, eu estava corrupto, por que o Senhor não recebeu? O que aconteceu aqui, Senhor? Que eu me perdi no meio da história aqui da oferta, Senhor. Então, nós hoje, e essa é uma das questões que a gente precisa sempre prestar atenção. Todo o grande autoritário no poder em relação ao outro, ele é completamente vulnerável em relação a si mesmo. Ele tem poder. Você pega aí qualquer um desses da história aí, o Hitler da vida, e vai por aí, qualquer um desses, no meio evangélico também, esses doidos que dá esse aí, né? Consegue dominar tudo, acho que domina até o diabo e o inferno, mas não consegue dominar a si mesmo. Os camaradas caem em suas próprias armadilhas. Então eu penso que o poder, ele precisa ser aquele que a gente consiga dominar-se a si mesmo. A gente saber ouvir o não e dizer obrigado, Senhor. A gente saber ouvir o espera, que talvez até para mim é pior do que o não. O não pelo menos acabou a campanha. O espera, tu fica lá, continua caminhando e não sabe quando é que Deus vai dizer assim. Mas Deus mandou esperar. E gente aí na Bíblia Sagrada esperou 20 anos, 40, vai por aí. Esperou a vida toda. Esperou a vida toda, por aí. Então, você tem que ter esse poder de domínio sobre si para você não ficar numa inconstância, numa instância e inconstância constante, na verdade, por conta de não conseguir se autodominar. Então, eu penso que esse é o segredo que a gente precisa ter dentro dessa questão, e Caim é um exemplo dele. Dois exemplos, claro, evidentemente que o bom uso do poder ele é benéfico para quem o possui e para aqueles que estão debaixo dessa autoridade, debaixo desse poder. Então, sempre, sendo usado da forma certa, da forma correta, da forma consciente, só benefício. Então, tem dois exemplos que eu acho que eu posso citar aqui, são bíblicos. No Antigo Testamento é Moisés. Moisés é aquele camarada que soube utilizar o poder, porque ele teve grandes desafios no exercício desse poder, inclusive com a família. Né? Poderia ter detonado muita coisa poderia ter acontecido. Mas conseguiu equilibrar-se e ter uma boa liderança. E no Novo Testamento eu tenho, claro, depois de Jesus, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também soube lidar e reconhecer quando errou.